Olá, sejam todos. Antes. Vai, agora? Tá. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Priscila Costa e esse é o GuiaCast, o podcast do Guia Saúde. E hoje nós estamos aqui com a nossa convidada, a doutora Isabel Neri. Ela é ortopedista, especialista em pé e tornozelo. Doutora, fique à vontade para se apresentar. Olá, boa tarde, obrigada. Meu nome é Isabel, sou médica ortopedista, a minha especialidade é em cirurgia do pé e do tornozelo. É uma especialidade que ela é bastante procurada na rotina, né, no dia a dia, principalmente porque a gente tem bastante paciente que são lesões esportivas, né? Então é muito comum o paciente ter lesão no pé, no tornozelo devido ao esporte. Mas também é uma articulação, na verdade, é uma região do corpo que ela tem bastante desgaste com a idade, com o estilo de vida. Para as mulheres, de modo geral, uso de salto ou uso não de salto, o paciente que não usa salto, em relação a trabalho também, alguns tipos de calçado. Então, as patologias do pé e do tornozelo, elas são muito variadas, então a gente realmente tem bastante procura no consultório. Legal, e daí a gente para e faz a pergunta, é isso? Eu pergunto assim, deixa eu só tirar uma dúvida, que essa era uma das coisas que eu queria ter tirado uma dúvida, que eles me passaram uma pergunta assim, quais são as principais causas da dor na região do calcanhar? E eu vi que tem algumas, na terceira pergunta, como é o esporão do calcânio? Uhum. Eu vou perguntar do calcanhar também, ou não, ou é calcânio mesmo? É que esporão de calcânio é uma doença, é uma Ah, tá, patologia, mas entendi. ele está incluso nas doenças do calcanhar. Se você quiser pular, eu posso falar tudo junto no início, não tem problema. É que aqui pergunta como se forma. Ah, entendi. Não, é esporão do calcânio mesmo. Tá, beleza. Calcânio é o osso. Uhum, eu até deixei anotado para Isso, poder aham. perguntar Que daí para. é porque é o osso que chama calcânio. Aí o Uhum, calcanhar é a região, tá, tá? então tá. E eu, só uma pergunta, eu falo olhando pra você mesmo. Como Falando se a para gente mim, estivesse conversando. Ah, isso. tá. Aí só se tem alguma coisa que a doutora queira falar específico para o público, Tá. tipo, ó, gente, sabe? Aí fala Entendi. Tá. Uhum. pro, pra câmera daí. Tá. Pode? Doutora, quais são as principais dores na região do calcanhar? Tá. Na região do calcanhar, nós temos algumas patologias inflamatórias que são muito comuns. As principais são dores na sola do pé, na planta ali do pé, na região do calcanhar, e na parte posterior, na parte de trás, tá? Essas são as mais comuns. Existe também as dores daí de atividade física, né? Os pacientes atletas que acabam gerando lesões por sobrecarga, essas são as mais comuns. E casos mais assim afastados, que não são muito da rotina, são pacientes com desgaste, né? Artrose ali da articulação na região do calcanhar também é possível de ter, mas não é o mais comum. O mais comum realmente são as inflamações. A fasciite plantar, que é a dor embaixo do calcanhar, e a tendinite, né, do Aquiles, né? O tendão de Aquiles, ele também causa bastante dor ali na região. Essas são as mais comuns, tá? Que a gente tem ali nessa parte aí do calcanhar. Hum? Doutora, o que é fascite plantar e por que ela é tão comum? A fascite plantar é uma inflamação que dá num tecido chamado fáscia plantar. Ele é um tecido, é bastante comum, você vai no mercado, compra uma carne vermelha, tem um tecidinho branco ali que faz a cobertura da carne. É mais ou menos isso. Ele é um tecido que fica na região plantar do pé, ele vai na região bem próxima dos dedos, atravessa toda a sola do pé e gruda no calcanhar. Ele faz a proteção da camada muscular que a gente tem ali embaixo. Esse é um tecido elástico, tá? E como ele gruda na região do calcanhar, ele inflama com uma certa facilidade. Então, por exemplo, pacientes que não têm um bom alongamento, que acabam usando alguns tipos de calçado específicos, calçados com solado muito reto, ou duros. Então, esses pacientes acabam gerando um pouco mais de carga, um pouco mais de pressão ali nessa região. Como ela precisa de mobilidade, é uma região que precisa ser alongada, ela pode inflamar por conta do calçado. Uma outra causa também de inflamação é o paciente que fica muito tempo em pé, porque fica muito tempo com pressão ali naquela região. E a falta do exercício propriamente dito.
Então, o pé não é uma região que a gente acaba exercitando de modo geral. Mesmo quem frequenta academia, mesmo o paciente que faz atividade física regular, o pé ele acaba ficando de fora do exercício. O alongamento do pé a gente É sempre deixa verdade? meio de lado. Então, infelizmente, é uma estrutura que sofre muito por conta da pressão e pela falta do alongamento, porque ela precisa dessa. Ela é uma região elástica, então ela precisa, né, do movimento. Então, por isso que o paciente sente muita dor na região do calcanhar. É bastante comum. Outra coisa, o calçado. Então, calçados de solado mais reto, calçados de solado mais duro, calçado de segurança, chinelo, né? Um chinelo que é muito usado na Uma região, marca famosa, né? infelizmente, ele tende a causar um pouco de dor. Por quê? Porque ele é uma borrachinha meio dura, Uhum. ele não tem elasticidade, o paciente, quando pisa no chão, não tem tanto amortecimento da pisada. Então, ao longo do tempo, né, um pouquinho de inflamação, um pouquinho, chega uma hora que a região ela inflama tanto que a pessoa sente dor. É bastante comum, né, falando da fasciite plantar, a pessoa sentir dor quando vai iniciar um movimento. Então você ficou em repouso, dormiu. Quando você levanta de manhã, quando vai pôr o pé no chão, ele dói. Dá tipo um choquinho, E isso assim, dá uma né? dor intensa naquele momento, aí você vai caminhando, ele vai alongando e a dor ela diminui ao longo do dia. Sentou, foi almoçar, na hora de levantar, a mesma coisa. Então, esse é o sintoma mais comum, inclusive, da fascite plantar. E ela é realmente uma doença bem comum no consultório. E a época do ano do verão é uma época que a gente tem muito paciente com dor, né? Férias, calor, praia, sol. Então, são momentos ali que o paciente acaba usando normalmente um calçado um pouco mais desconfortável para Uhum. essa região. Épocas agora de inverno, o paciente usa mais calçado fechado, tênis, bota, que já tem um pouco mais de conforto, então não é uma época que normalmente sofre tanto com esse tipo de sintoma. Olha que interessante, né? Uhum. Cortamos? Então vamos. Doutora, como se forma o esporão de calcânio? Eu não vou saber falar. Esporão de calcânio. Isso. Esporão parece diferente, né? Vou falar de novo. Pode? Tá. Doutora, como o esporão de calcânio se forma e ele sempre causa dor? Tá. Não, o esporão de calcânio nem sempre causa dor. Então, a gente falou da fasciite plantar, né? Então, a fáscia, ela gruda na região do calcânio. O calcânio é o osso do calcanhar, tá? É o osso onde a gente pisa ali, a Uhum. gente sente ele na parte de baixo mesmo do calcanhar. Então, o fáscia, ele se gruda na parte plantar e o tendão de Aquiles, que vem por trás da perna, né? Ele se gruda ali na região do tornozelo, atrás do osso calcâneo. Uhum. Quando o paciente tem um processo inflamatório na região de inserção dessas estruturas, o organismo percebe que tem alguma coisa errada e ele tenta se defender de alguma forma. Então, ele acaba formando o esporão, ele é osso, nada mais é do que um ossinho mesmo que se forma, numa tentativa de proteção da região de uma inflamação ou de algo ali que ele percebe que não está funcionando da forma como deveria estar. Quando a gente faz um exame de imagem, por exemplo, um raio-x, que você consegue verificar o esporão tanto na parte de baixo quanto na parte de trás, ele mostra que se o esporão é pequeno, o paciente normalmente tem esses sintomas há menos tempo. Quando o esporão ele é um pouco maior, o paciente pode ter, né, o problema já há um pouco mais de tempo. O fato de ter o esporão não significa que a pessoa precise operar, muito pelo contrário. A gente trata sempre de forma conservadora, então são pouquíssimos os casos que precisam de cirurgia. Normalmente, os pacientes que vão para a cirurgia são aqueles que tentaram o tratamento de forma convencional, né? Existem várias possibilidades, né? Desde medicação, fisioterapia, infiltrações, então existem muitas alternativas para, se nada funcionar, aí sim ele ser submetido a um tratamento cirúrgico. Mas não é a maioria. A maior parte dos pacientes melhora sem cirurgia. E mesmo quando cresce o ossinho, Mesmo pode ser quando ele tratado cresce. sem a Isso, cirurgia. exatamente. O esporão embaixo do calcanhar, a camada de gordura que a gente tem até chegar na superfície, ela é muito grande, então ela gera uma proteção ali no local. Então, só aquele esporãozinho ali, se ele não tiver uma inflamação ao redor, normalmente o paciente não sente dor.
É até engraçado, porque às vezes a gente pede exame de imagem por outros motivos ali no consultório, fez um entorse de tornozelo, alguma coisa que você precisa ver a região, e aí o paciente descobre que tem um esporão. Nunca sentiu dor, Olha mas só. vê que tem um esporão. Então, não é o fato dele existir que a pessoa vai ter dor. A dor, ela é pelo processo inflamatório. O esporão atrás do calcanhar, se ele for muito volumoso, aí ele pode incomodar. Não porque ele em si gere dor, mas porque ele vai fazer pressão no calçado. Aí, Entendi. nesses casos, o paciente pode ter dor pelo calçado, mas que também dá para ser adaptado, né? Uhum. Não necessariamente ele vai precisar de uma cirurgia. Legal. Próximo. Quando a dor no calcanhar ela pode ser associada a tendinites ou inflamações? A dor no calcanhar não é normal, tá? Então, primeiro que não é normal a pessoa sentir dor. Normalmente, a inflamação é o que causa a dor, né? O sintoma que o paciente sente normalmente é pelo processo inflamatório. Então, é muito difícil um paciente que tenha dor que ele não tenha uma inflamação associada. Então, quase sempre ela existe. Alguns casos, por exemplo, uma doença degenerativa, se o paciente tiver uma artrose, um desgaste, ele até pode ter dor pelo desgaste e não necessariamente ter algo inflamado ao mesmo tempo. Mas, de modo geral, quase sempre a dor ela é relacionada a uma inflamação. Tá? Na região do calcanhar, pode ser ou na facete plantar ou no tendão de Aquiles. Então, se sentiu dor, tem alguma coisa errada. Normalmente tem alguma coisa errada, tá? Normalmente tem alguma coisa errada. Pode ser uma dor, por exemplo, uma inflamação por um calçado que você nunca usou. Então, o paciente comprou um calçado novo, um pouquinho mais apertado, causou uma inflamação ali no local. Se for algo simples, você tira o calçado, poucas horas depois, no máximo um dia de evolução, sem que o paciente precise tomar medicação, sem que precise fazer nada, essa dor ela vai melhorar. Então, passou aí 24 horas, não melhorou da dor, precisa procurar um atendimento, tá? Porque às vezes é uma inflamação pequena que você pode cuidar com medidas menores, só medicação por poucos dias, compressa de gelo, alguns exercícios que muitas vezes o paciente pode até fazer em casa, não precisa necessariamente ir para a fisioterapia. Mas se deixa passar muito tempo e acaba procurando um atendimento depois de um mês, 2 meses, aí muitas vezes essa inflamação já está maior, ela pode atingir estruturas maiores, então uma inflamação no fáscia, por exemplo, quando ela é uma inflamação pequena, ela está só ao redor do tecido. Quando o paciente acaba evoluindo com uma dor mais intensa, ele demora às vezes para procurar o atendimento, essa inflamação ela pode atingir o osso, faz edema ósseo, faz uma inflamação no osso do calcanhar. E aí o tratamento ele é muito mais demorado, né, para ter um resultado satisfatório. Uhum. Isso. Doutora, como o excesso de peso ou calçados inadequados podem ser um fator importante para a doença dos pés? O pé, ele é uma estrutura que ele suporta o nosso peso corporal. Então, a gente para se equilibrar, independente do que você vai fazer, seja para ficar dentro de casa, para trabalhar, para fazer uma atividade física, a gente depende dos pés. Então, se a pessoa usa na rotina um calçado que seja inapropriado, ele pode gerar desconforto, né? E o que é um calçado inapropriado? Ele pode ir desde o calçado do dia a dia, da rotina, um chinelo, por exemplo, uma sandália que a pessoa use que não tenha um bom amortecimento, mas ele pode também ser relacionado ao trabalho, né? Paciente, por exemplo, que trabalha em fábrica, que trabalha em indústria, que obrigatoriamente precisa usar um calçado de segurança. Se esse calçado não tiver um bom amortecimento, se ele for muito pesado, se ele tiver um solado muito duro, muito rígido, ao longo do tempo, isso pode gerar um processo inflamatório local e o paciente pode vir a desenvolver dor por conta do calçado que não é apropriado para o pé daquela pessoa. Muitas vezes o paciente tem algumas deformidades, então pode ter pé plano, pode ter pé cavo, que são pacientes que pisam de uma forma que não é a forma convencional, e o calçado, se ele for muito rígido, por exemplo, o paciente pode ter mais dor do que um paciente que tem uma pisada neutra, por exemplo. Então, isso tudo a gente precisa avaliar. Mas o calçado, realmente, se ele for muito apertado, muito rígido, com o solado reto, normalmente ele pode interferir bastante na dor. Se a pessoa trabalha muito tempo em pé, acaba também contribuindo bastante com o problema.
Em relação ao peso corporal, é claro que se o paciente tiver um pouquinho de sobrepeso, for um pouquinho gordinho, ele vai ter mais pressão ali em cima daquela região. Não obrigatoriamente que só o paciente com sobrepeso ele vai ter dor. Pacientes com peso normal ou com baixo peso também podem sentir, porque tem muita relação com a falta de exercício, falta de alongamento. Mas se o paciente tiver sobrepeso, excesso aí de, sei lá, 15, 20, 30 quilos, ele vai ter um pouco mais de pressão ali em cima da região. Então, se o paciente com sobrepeso usa um calçado inadequado, ele tem mais chance de desenvolver dor ali naquela região do que um paciente que não tenha sobrepeso, com certeza. E é importante essas informações que a doutora está trazendo, porque eu acredito que a maioria das pessoas não sabem que é necessário fazer o alongamento dos pés, né? Não sabe. E é bastante. Uma coisa que eu vi até recentemente, essa semana passada, eu atendi 2 pacientes no consultório que são atletas, né? Que trabalham, que fazem atividade física regular. Um treina para maratona, o outro é triatleta, com dores na região do calcanhar e com alongamento ruim. Olha só. Então, treina bastante, foca naquilo que eles têm como objetivo, né? A corrida, a natação, o paciente, a bicicleta, né? No paciente do triatlo, e acaba deixando de lado um pouquinho da parte muscular. Então, isso realmente a gente vê, e não é o fato, né? Como eu acabei de falar, não é só o paciente que não faz atividade física. O próprio paciente que faz atividade física deixa o alongamento um pouquinho de lado. E isso é muito importante. Importantíssimo. Importantíssimo. Próximo. Doutora, como que o ortopedista realiza o diagnóstico nesses casos? O diagnóstico, normalmente, ele é baseado primeiro na história, tá? A dor no calcanhar, ela é uma dor muito típica. É o paciente que tem dor, piora quando acorda, quando fica em repouso ela melhora. Normalmente não tem um inchaço muito grande associado, não tem trauma, então ele tem uma história muito típica, e quando o paciente começa a falar, você já suspeita de que seja uma fasciite plantar. O exame físico também é muito importante, né? Examinar o paciente, ter certeza que realmente a dor é só naquela região, que não pode estar vindo, às vezes, da região do tornozelo e irradiando ali para a parte do calcanhar. Então, examinando e ouvindo a história do paciente, a gente quase sempre já tem uma ideia, assim, muito bem formada do problema. Para ter o diagnóstico preciso, você precisa de um exame de imagem, tá? Como eu te falei, o esporão de calcânio, ele não significa que o paciente tenha uma doença. Então, o fato de você fazer um raio-x e mostrar que o paciente tem ali o esporão, ele nem sempre significa que ele realmente tem um problema ali naquela região. O ideal são exames que mostrem a parte inflamatória. Então, ou um ultrassom, né? A ecografia já seria o suficiente, né, para a gente ter uma ideia ali daquela região, ou a ressonância magnética. Tá? A ressonância magnética é o exame de escolha, eu prefiro, eu acho muito mais, ele mostra muito mais detalhes, né? Então, se o paciente já tem um edema ósseo associado, se ele tem outras estruturas ali na região com problema, ele acaba mostrando melhor do que uma ecografia. A ecografia, ela consegue mostrar a inflamação, mas ela não mostra tantos detalhes ali do problema. Mas nem sempre também é necessário. Paciente com dor, história típica ali da fasciite plantar, examinou, dói só naquela região, a gente já pode até pular a parte do exame de imagem e ir direto para o tratamento. Porque é muito difícil ter alguma coisa a mais que não seja só a dor ali naquela região. Se você fizer um bom exame físico e ouvir bem a história do paciente, nem sempre o exame de imagem ele é necessário. Mas quando precisa, a ressonância magnética, na minha opinião, é o melhor exame. Ok. E é isso. Quais são os sinais de alerta que indicam a necessidade de procurar um especialista? Dor. O principal é dor. Dor que não melhora. Então, o paciente fez uma atividade ou acordou com um pouquinho de dor, não sabe de onde essa dor veio, se teve um trauma, se não teve, ele pode aguardar um pouco, faz uma compressa de gelo, aguarda um pouco, faz um pouquinho de alongamento, mas se em 24 horas essa dor não sumir, ele precisa procurar uma avaliação. Não é tão comum, mas pode ter, às vezes, associado alterações neurológicas, formigamento. Então, formigamento no calcanhar também é um sintoma que pode acontecer ali na região. Não é o mais comum, mas pode. Formigamento, alteração neurológica, isso não é comum nunca.
Então, sentiu ali amortecimento, sentiu que está com formigamento na região, esse paciente precisa procurar atendimento imediato. Imediato não precisa ir para o pronto-socorro muitas vezes, né? Mas já precisa procurar um especialista ali na região para poder fazer o diagnóstico da lesão. Muitas vezes a dor pode não ser do calcanhar, né? Se você tiver uma dor associada a uma alteração neurológica, às vezes pode ser um problema de coluna. Olha só. Não necessariamente ele é do pé. Então, o que realmente preocupa é aquela dor que não melhora e alteração neurológica. Isso são sintomas que não são normais, não são sintomas comuns. A dor não é comum nunca. A não ser em paciente atleta, né? Paciente atleta, bailarina, paciente que faz ginástica artística, ginástica rítmica, esses pacientes têm dor sempre no pé, porque eles usam muito essa estrutura. Mas, de modo geral, para as pessoas normais, né, que não são atletas profissionais, que não são atletas de alto rendimento, a dor ela não é normal. Sentiu dor, esperou um dia, 2, a dor não melhorou, precisa procurar atendimento. Okay. Doutora, quais são os principais... Ai, desculpa, eu vi você dar o sinal, eu achei que era para parar. Não, pode continuar. Quais são os principais tratamentos disponíveis para aliviar e tratar a dor no calcanhar? Em relação à dor no calcanhar, a gente começa sempre com o tratamento não cirúrgico. Esse é o tratamento de escolha praticamente em todas as situações. Normalmente medidas locais, então o paciente precisa fazer compressa, né? Compressa de gelo, normalmente ela é melhor para a parte inflamatória do que a compressa quente. Tá? O quente é muito mais para relaxar a musculatura, mas na inflamação aguda o gelo ele é melhor. Então, compressa fria, compressa com gelo e medicação. Tá? Então, medicação vai ajudar no alívio da dor naquele momento. Mas o principal é tentar descobrir qual é a causa. Então, se o paciente tem um problema com calçado, a gente precisa fazer a adequação do calçado que a pessoa usa. Se o paciente tem um problema com alongamento, a gente precisa melhorar o alongamento. E em casos que essa melhora só fazendo essas adequações não seja suficiente, a gente precisa de um estímulo maior, normalmente fisioterapia, tá? O fisioterapeuta, né, ele é o braço direito, normalmente, do ortopedista, porque a maior parte das lesões, principalmente que eu vejo no pé e tornozelo, a gente consegue melhorar quase sempre com um bom fisioterapeuta. Não melhorou, fez a fisioterapia certinha, a gente pode fazer uso de infiltração, né, jogar medicação, que pode ser desde um medicamento para dor, né, um corticoide, por exemplo, ali na região do fáscia, por exemplo, ou até o uso do ácido hialurônico para o tendão, né, o corticoide a gente não usa muito no tendão, porque ele tem algumas reações ali desagradáveis no local, mas o ácido hialurônico para tendinite, ela é a infiltração, né, de ácido hialurônico, ela pode ajudar muito na lubrificação ali do tendão, e com a fisioterapia associada, o paciente ter uma melhora. E se não melhorar com nada disso, aí o procedimento cirúrgico. Né? A cirurgia varia muito de qual é a queixa do paciente. Se o problema é só da inflamação, o tratamento ele é voltado para isso, ou, por exemplo, tendão de Aquiles, que o paciente já tem um aumento de estrutura óssea muito grande, um esporão muito grande, aí você precisa fazer a ressecção do esporão também, junto com o tratamento do tendão. Mas, inicialmente, o principal é gelo, medicação, fisioterapia, mudança naquilo que está gerando o problema, então, ou atividade física, ou o calçado, e depois infiltração e, por último, a cirurgia. Em últimos casos, em último caso, a cirurgia, exatamente. A fisioterapia, as palmilhas, mudanças de hábito, elas podem ajudar, né? Sim. Como elas ajudam? A fisioterapia, ela vai ajudar no sentido de melhorar o alongamento das estruturas, tanto do próprio pé quanto da perna, tá? Então, é importante que o alongamento ele seja de todo o membro inferior, não só focado no pé. Ele ajuda também no processo de dor. Então, muitas vezes o paciente vai para a fisioterapia com muita dor ali naquela região, e o fisioterapeuta ele tem alguns aparelhos que ele consegue usar no paciente para alívio de dor. Então, o ultrassom que eles usam no consultório da fisioterapia, o TENS, né, que é o famoso choquinho ali do fisioterapeuta, são aparelhos que na fisioterapia a gente pode usar para alívio de dor. E
o exercício propriamente, né? Então, o alongamento e o fortalecimento das estruturas que estão ao redor ali da região que está com inflamação. Então, realmente isso ajuda muito. Em relação às palmilhas, o uso da palmilha depende muito do problema que o paciente tem. Então, se a dor for só por conta de uma inflamação do calcanhar, o paciente não precisa obrigatoriamente usar uma palmilha específica, ele não precisa mandar fazer uma palmilha. Ele pode comprar um calçado que já tenha uma palmilha apropriada. Agora, eu tenho alguns pacientes, por exemplo, adolescente, paciente que gosta muito de um estilo de tênis. Eu só gosto desse tênis que E normalmente é tem reto, né? um solado reto e duro. Aí, nesse caso, a gente troca a palmilha. Ele manda fazer e troca por uma palmilha mais confortável. Mas as palmilhas corretivas, de modo geral, elas são usadas mais para os pacientes que têm uma alteração de pisada. Né? Se tiver um pé plano associado, um pé cavo, que daí ele pisa um pouquinho mais para fora, daí nesse caso vale a pena mandar fazer uma palmilha que ajude na correção da pisada e também no amortecimento ali na hora de pisar. Uhum. Tá? Mas normalmente um calçado com bom amortecimento ele já é suficiente. Já é suficiente. Tá? Agora, se não quer usar, ou usam, às vezes não é, ou também não é uma opção, por exemplo, no trabalho. Aí eu tenho que usar esse calçado, eu não tenho outra opção. Aí a gente troca a palmilha. Hoje é muito difícil uma empresa que não tenha um substituto para o calçado de segurança. Tá? Então é muito, muito, muito difícil. Normalmente o paciente, eles distribuem, né, o calçado para os funcionários, e se o funcionário precisa, se ele tiver uma indicação ortopédica, uma indicação médica de troca de calçado, é muito difícil que a empresa não consiga substituir. Uhum. A maior parte das empresas hoje são é muito fácil a gente conseguir conversar com o médico do trabalho, conversar com a medicina, às vezes não é médico, às vezes eles têm um funcionário que é dessa área, assim, desse setor, né, da empresa, que eles conseguem um calçado de segurança melhor e que seja mais apropriado para aquele paciente. É muito difícil, mas, né, em alguns casos, às vezes não consegue, daí a gente manda fazer palmilha. Uhum. Mas E às vezes o calçado, próprio funcionário não tem essa informação, né? De que a não. empresa, ela pode oferecer, né, essa segunda opção, né? Isso, as empresas, de modo geral, elas têm essa segunda opção, mas elas só fornecem para quem tem a necessidade médica mesmo. Uhum. Tá? Então, não é para qualquer funcionário, né? Infelizmente, a maior parte acaba ficando com o convencional. Uhum. Mas se o paciente sente dor, se ele tem algum desconforto e se ele é relacionado ao calçado de segurança, a maior parte das empresas hoje consegue fazer a troca tranquilamente. Só que o paciente precisa consultar, ele precisa mostrar que ele tem uma lesão e que essa lesão ela é decorrente ou ela piora com o uso daquele determinado calçado. Aí a empresa ela consegue fazer a troca. Ah, legal. Uhum. Importante essas informações, né? Porque às vezes. Doutora, o que a gente pode fazer? O que as pessoas podem fazer para evitar esse tipo de dor e manter a saúde dos pés? Principal é calçado adequado, tá? Então, sempre que for comprar um calçado, procure um calçado que tenha uma palmilha, que tenha um bom amortecimento, que o calcanhar seja um pouquinho mais alto do que a parte da frente, isso é muito importante, ele não pode ter aquele solado reto. Então, o calcanhar tem que ser um pouquinho mais alto do que a parte da frente e a palmilha ela tem que ter um bom amortecimento. Então, isso é importantíssimo ali para a região do calcanhar. E em segundo lugar, alongamento. Tá? Os alongamentos para os pés, eles são alongamentos muito fáceis e muito simples do paciente fazer. Dá para fazer em casa, em 5 minutos você faz ali um pouquinho de alongamento, um pouquinho de exercício para os pés, de uma forma muito rápida e muito simples. Tá? Então, o que eu sempre peço para os pacientes fazerem? Alongar a planta do pé. Então, você vai deitar na cama, você vai esticar, né? Colocar bem os dedos para cima, vai pôr uma corda, uma toalha, vai puxar o pé para trás. Então, você vai sentir que você vai alongar a planta e vai sentir que vai alongar a parte posterior da perna ao mesmo tempo. Uhum. Faz ali 15 segundos para cada lado e relaxa. O segundo exercício que é muito fácil de fazer em casa, o paciente acha meio bobinho, mas é muito importante, é com a garrafinha de água. Então, pega uma garrafinha de água de 500 ml, congela. Quando ela estiver bem congeladinha, você vai pôr no chão e pôr uma toalha em cima, né? Gelo direto na pele faz queimadura, então tem que proteger com uma toalha. Encaixa o pé na garrafa e faz exercício da ponta até o calcanhar. Também, você faz ali por alguns minutos, né? Dá para fazer para os dois pés, não só para o que incomoda. O ideal é fazer para os dois.
Faz ali 5, 10 minutinhos de exercício. Quando terminar, aquela toalhinha que você pôs para proteger, põe ela no chão e tenta pegar com os dedos do pé. Olha que Isso legal. trabalha a força dos músculos do próprio pé, que são músculos que a gente quase não trabalha, mesmo para quem faz exercício físico de forma regular. Esses 3 exercícios, se o paciente conseguir fazer de rotina, um pouquinho por dia, já ajuda bastante a evitar que a pessoa tenha dor, ou caso venha a ter por algum outro motivo, ela vai ser muito mais leve porque ele tem já a região mais fortalecida, mais alongada, então tende a não ter tanto problema com inflamações ali no pé. Nós precisamos dar mais atenção aos nossos pés. Sim. Precisamos dar mais atenção aos pés, com certeza absoluta. Isso. É da garrafinha. Doutora, nós temos 3 perguntas de ouvintes. A primeira foi a Júlia que mandou e ela pergunta assim: sinto uma dor bem forte no calcanhar ao levantar da cama. O que pode ser? Então, a dor é bem forte na região do calcanhar. Se for na parte embaixo do calcanhar, o mais provável é que seja uma fasciite plantar. Se essa dor ela for mais quando a pessoa começa o movimento, acordou, sentiu uma dor intensa, ao longo do dia essa dor melhora, provavelmente seja uma fasciite plantar, né? É o mais comum de dor ali naquela região. É claro que para ter certeza a gente precisa examinar a região e ver que ela não tem uma irradiação, ela não está vindo, por exemplo, do tornozelo para lá. Mas o mais comum realmente é a fasciite plantar. Normalmente, avaliar o calçado que a pessoa usa, se usa muito calçado de solado reto, se usa muito calçado rígido, se não tem um bom alongamento das pernas, consegue melhorar, né, um pouco o calçado, usar uma palmilha mais confortável, usar um calçado mais confortável. Se o paciente conseguir alongar um pouco ali aquela região e essa dor melhorar, é porque realmente era uma inflamação simples e melhorou, segue a vida. Não melhorou, ou melhorou, mas ainda continua com um pouco de sintoma, aí tem que procurar uma avaliação. E a Paula, ela fala assim: o esporão tem que ser operado ou dá para tratar de forma conservadora? A gente já falou sobre isso, né? O esporão não tem necessidade, não é porque tem o esporão que tem que operar, isso não é verdade, tá? O esporão, ele pode ser, sim, tratado cirurgicamente? Pode, mas não é o comum. O mais comum é o tratamento de forma convencional. Medicação, alteração do calçado, né? Usar calçados mais confortáveis, alongamento, fisioterapia, reabilitação ali daquela região. E se nada disso funcionar, aí sim o tratamento cirúrgico. Mas sim, pode ser tratado de forma conservadora, com certeza. Ok. A Camila, ela fala assim: troquei de tênis e comecei a sentir dor no calcanhar. Pode ter relação? Pode. Se for um paciente que trocou um tênis mais confortável por um menos confortável. Então, começou a usar um tênis com solado mais reto, que não tem uma boa palmilha, que não tem um bom amortecimento ali na hora de pisar, assim, ele pode com certeza, ou apertado, né? Às vezes o paciente compra um tênis que tá um pouquinho mais apertado do que, um pouco menor do que usa normalmente, um número menor, ou o material, né? Dependendo do material que o tênis ele é feito, ele pode ser um pouco mais apertadinho e isso também pode gerar dor. Mas sim, o calçado ele faz uma diferença muito grande na saúde dos pés. Temos que nos atentar. Sim. Isso. Aí agora a gente vai para os mitos e verdades. Doutora, nós temos 2 perguntas aqui agora sobre mito e verdade. Esporão de calcânio sempre precisa de cirurgia? É mito ou verdade? Isso é mito, com certeza absoluta. Tá? O esporão não é o fato de ele existir que ele precisa ser retirado dali. Tá? Se o paciente não tem dor, se o paciente não tem desconforto, se ele convive bem ali com o fato de ele ter o esporão, não tem necessidade nenhuma de operar. E a segunda é: usar chinelo o dia todo não prejudica os pés? É mito ou verdade? Isso é mito também. Na verdade, depende do chinelo. Depende muito do chinelo. Hoje é muito fácil de você encontrar um chinelo que seja confortável. Tá? Então, um chinelo que tem uma boa palmilha, um bom amortecimento, uma elevação no calcanhar. Tem muitos chinelos hoje que tem gel no calcanhar. Então, esses chinelos, eles são extremamente confortáveis. Então, se você usar esse tipo de chinelo o dia todo, não tem problema nenhum.
Agora, se for um chinelo com uma borrachinha um pouquinho mais dura ou um chinelo um pouco mais reto, esse sim, se você usar esse tipo de calçado o dia todo, ele pode sim E aquele causar chinelinho dor. tipo nuvem que virou moda? O chinelo nuvem, ele é bom também. Ele é mais leve. Ele é um chinelo muito mais leve, mas não são todos que têm um bom amortecimento no calcanhar. Então, eu tenho alguns que eles têm até algumas elevações. Então, o paciente que tem um pouquinho de pé chato, né, o pé plano, eles têm um pouco de melhora da pisada com esse tipo de chinelo, Uhum, tá? Mas ele é mais confortável do que o chinelo de solado mais reto, com uhum, certeza. Mas o ideal é que o chinelo ele tenha um bom amortecimento, tá? ok. E é bem fácil de achar. Chinelo com gelzinho de amortecimento no calcanhar. Muito fácil É de achar. fácil de achar. É que agora eu vou começar a prestar atenção, porque eu não me atentava para isso. Agora eu entendo a importância de a gente cuidar do Uhum. chinelo que a gente usa, né? Isso. Aí, é, a gente vai fazer. A doutora tem. Doutora, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Foi muito especial tê-la aqui. Tantas informações, né? A gente vai sair daqui. A gente aprendeu muito, a gente vai sair daqui com muito mais conhecimento, mais sabedoria, cuidando dos pés daqui para frente. E eu gostaria de saber se a doutora tem uma mensagem que gostaria de deixar para o público. Obrigada, né, mais uma vez pelo convite. O que é importante em relação aos pés? Primeiro, dor não é normal, tá? Sentiu dor, procure ajuda. Mas o principal é cuide. Use um bom hidratante, né? A gente não falou sobre isso, existem outras patologias ali que afetam os pés também, Uhum. que acabam gerando bastante desconforto, mas sempre usar um bom hidratante ali na região dos pés, usar calçados confortáveis e fazer alongamento. Isso evita muita lesão nos pés. Para quem é atleta, para quem não é atleta, para quem é gordinho, para quem não é gordinho, ajuda bastante. É o principal. Hidratação, calçado adequado e alongamento. Isso vai evitar muitas lesões. Tá fazendo tudo isso? Tá com dor? Não tem melhora? Procure atendimento médico. Não espere. Ah, a dor vai melhorar, a dor vai passar. Não vai. Ela não vai melhorar sozinha. Então, se não melhorou com essas medidas, com alongamento, com troca de calçado, procure ajuda. Porque é muito mais fácil de tratar uma dor no início do que uma dor mais crônica ali na região do calcanhar. Mais uma vez, muito obrigada. Isso?